Graças a Deus, desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, os visitantes, toda a igreja, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, meus amados irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 24 e versículo 10. 24 de Provérbios e 10. Quantos acharam Provérbios 24 e 10, amém? Diz assim a palavra: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém. Pode se assentar, adorando ao Senhor, nosso Deus. Sabemos, amados irmãos, que no mundo em que nós vivemos, passamos por essas situações. Nós vimos que este versículo, ele nos faz compreendermos que a angústia, ela não está ausente até mesmo naqueles que servem ao Senhor. Às vezes Deus nos dá uma provinha, um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de deficiência, de angústia, para nós entendermos que nós somos dependente de Deus, 100% dependente dele. Aleluia. E eu estava buscando um pouquinho essa palavra para descobrir o que ela realmente quer dizer. Segundo o dicionário Oxford, a angústia é um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento, algo que lhe aumenta a deficiência, estreiteza, redução de espaço, ou de tempo, ou de carência. Então a angústia, ela engloba essas situações. Pastor, e o crente passa angústia, mas passa mesmo? Aleluia. Mas aí o que nós temos que fazer? Se colocar na presença de Deus como um vitorioso, como um vencedor, como alguém que está na guerra vencendo com armas invisíveis. Nós devemos ter na nossa vida, irmãos, a certeza. Eu estou aqui no púlpito, os obreiros, a igreja está na nave do templo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Então por que eu vou me mostrar frouxo? Para que eu vou me mostrar com ansiedade, com inquietude ou com sofrimento, se eu tenho alguém que está disposto a me socorrer? Oh, glória, aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é para nós lançar no Senhor a nossa ansiedade. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. E às vezes a gente lança sobre o amigo a ansiedade, lança sobre o pai, sobre a mãe, quem possui, sobre a esposa, o esposo, sobre a classe patronal, sobre as autoridades. Mas a Bíblia não está nos dizendo isso essa noite. Lança sobre ele a vossa ansiedade. Quem já não passou momento de ansiedade? Eu já passei, e eu acho que todos passam, né? Eu era muito ansiado um tempo atrás, queria fazer um negócio que era para amanhã, eu tinha que ter feito ontem já. E sabe o que acontecia? Me dei muito mal. Mas depois eu comecei a descobrir. Este versículo, irmãos, ele não é ficção e nem emoção, ele é realidade. Se nós lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, o que é que Ele faz? Ele vai dizer: meu filho, você está ansiado, aquieta o coração, descansa a alma. Esse problema não é para você, essa enfermidade não é para o médico, essa situação não vai ter controle humano, mas está sobre mim, e você descansa do Senhor a sua ansiedade. Oh, aleluia, aleluia.
E aí segue dizendo o 8: sede sóbrios e vigiai. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Oh, aleluia. Eu vi algumas versões bíblicas que fala em redor, não está correto. E eu fui procurar nessa versão, Almeida e corrigida, está em derredor. Por que redor não está correto? Porque redor é mais perto, em derredor é mais longe. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, para que nos livre. E a Bíblia vai dizer aqui que o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então ele está mais longe, está mais distante. Aleluia. Quem é que pode chegar mais ligeiro? É quem está mais perto. Se você está ansiado essa noite, ocioso, pesaroso, sem saber o que fazer, sem saber a direção, eu quero lhe afirmar essa noite categoricamente: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Oh, aleluia. Deixa que o leão ruja por derredor, deixa que ele faça movimento. Mas eu quero dizer para essa igreja essa noite: ele vai voltar para o inferno mais endemoniado, mais decepcionado. Ele vai voltar rugindo ainda mais alto, porque o leão da tribo de Judá está ao meu redor, está ao seu redor, está ao seu redor. Lance esta noite sobre ele a sua ansiedade. E às vezes, irmãos, deixa o Espírito Santo falar aqui essa noite, nós nos achamos autossuficientes às vezes. Olha, eu já preguei tanto que não precisa estudar, eu já preguei tanto que não precisa mais orar, eu já fiz tanto negócio que nem preciso mais consultar a Deus. E de repente parece que nós nos achamos autossuficientes. E o que Deus faz? Ele vai se retirando um pouco, ele vai saindo mais longe, e ele fica só analisando o momento que nós tomamos algumas iniciativas erradas. Mas a minha Bíblia, a sua, vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo do Senhor, a seu tempo, Ele vos exalte. Oh, glória! Quando nós achamos que este lugar aqui nós temos capacidade, é o momento que nós começamos a diminuir. Esse negócio aqui não é profissão, isso se chama, irmão, poder de Deus e grandeza do Senhor. Nós diminuamos e que Ele apareça, aí as coisas vão para o seu devido lugar. Oh, aleluia! Nós vimos, irmãos, templos cheios, superlotados. Eu acho que vocês às vezes assistem, eu até nem olho. Já olhei, mas nem olho mais. Igreja de tudo quanto é nome, representa tanta coisa. Pega a rosa e leva para casa, e você coloca ela na sua sala, e toda a maldição é sobre a rosa. Depois traz para queimar a rosa, e queima aquela rosa e faz um movimento, e a igreja se enche. Aleluia. Coloca sal grosso na porta da casa, na garagem do carro, e o sal grosso vai espantar todo mal. Coloca a ferradura na porta da casa. A palavra de Deus não fala essas coisas, ela diz que é para nós nos humilhar. Humilha-te essa noite, debaixo da potente mão de Deus, que vai chegar o tempo e Ele vai dizer: ei, chegou a tua hora. Agora eu vou dar uma mexidinha nas coisas e a sua hora vai chegar. Você recebe a sua aposentadoria, você recebe aumento da fábrica, você recebe o milagre que o médico não conseguiu solucionar. Humilha-te debaixo da potente mão dele. Aleluia. Esses templos às vezes estão lotados, mas é só de promessa, mas não tem palavra. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Se nós não pregarmos a palavra, nós não teremos o Deus da palavra nesse cenário aqui.
E aí não vale a pena ser cristão sem a palavra. Um homem, uma mulher que não tem palavra, quando alguém vai consultar a respeito de alguma situação, a gente pergunta: você conhece aquela pessoa? E é tão ruim quando alguém nos informa e diz: olha, não facilite, porque aquele lá é sem palavra. A gente já se retira daquele negócio, mas tenta ajudá-lo de outra forma. Mas a palavra de Deus diz que passará essa terra, passará este céu que nós vimos a olho nu, mas as minhas palavras, disse Deus, elas não hão de passar. Oh, aleluia. Nós devemos pregar a palavra, devemos viver a palavra, devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque às vezes eu quero no meu tempo, é outro problema do ser humano. Olha, eu quero que essa enfermidade seja curada hoje, eu também quero e creio que Deus vai fazer milagre. Olha, eu quero que a porta se abra hoje. Se ela não se abrir hoje, Deus não está comigo. Irmãos, Deus não é nosso funcionário. Ele age quando quer, a hora que quiser, do jeito que Ele resolver fazer. Às vezes usa a criança, o ancião, a vovozinha, mas Ele faz milagre. E eu essa noite vim desejoso de ver milagre neste lugar. Oh glória! Quantos vieram aqui receber um milagre? Levante a sua mão e adore por um instante. Te humilha então debaixo da potente mão do Senhor. A mão dele está nesse negócio, nesse lugar. Aleluia. Quanto mais Deus me usa por algum milagre, mais eu reconheço que eu dependo dele. Oh glória! Nós estávamos no culto do Paraí ontem, foi uma glória de Deus. O povo aumentou, dobrou. A glória do Senhor desceu. Tinha irmãs ali que nos procuraram. E disse: olha, nós precisamos tomar uma decisão, mas eu não posso comunicar a alguém a respeito da minha conversão. Mas passou para frente, determinada a humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu disse a ela: faça como a minha mãe, minha querida irmã. Foi convertida há 5 anos no anonimato, ninguém sabia. Meu pai não sabia, meus irmãos não sabiam, eu também não sabia. Aleluia. Mas um dia nós trabalhando na lavoura, eu e ela. E ela me chamava de Nenê, que era o Nenê dos meninos. Ela disse: Nenê, eu quero te ver na igreja. Me assustou aquele negócio. Quero te ver casar na igreja. E eu disse no impulso: vai morrer com esse desejo. E a minha mãe, mulher de oração, no anonimato. Oh, aleluia. Não brinque com quem ora, irmão. Quem ora não fala coisas sem saber o que está falando. Quem ora, ele mastiga a palavra. Quem ora, ele prova a palavra e depois ele larga como uma flecha, não tem mar de erro. Aleluia. Dali 1 ano, nem isso, eu desci as águas batismais. Aleluia. E comecei a pregar a palavra do jeito de Deus. E às vezes eu falo com a minha mãe, digo para ela: a senhora imaginava carregar no seu ventre o pastor? Naquela época veio lágrima dos olhos rolam. Se você tem alguma deficiência, se você tem alguma dificuldade, humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Ela é uma potência que o diabo tem que respeitar. Ela é uma potência que vai lá no coração, desentupe uma veia, sem colocar nenhum tipo de medicamento ou mola no coração. É uma potência. Ela é uma potência que quando às vezes o ser humano está na lata de lixo, às vezes tem faculdade, às vezes tem doutorado, mas as consequências da vida levaram ele àquela situação. Mas a potente mão de Deus entra na mente deles e diz: ei, chega de sofrer, agora você tem que virar gente de novo. Você tem que voltar a estar na sociedade. A pessoa corta o cabelo, faz a sua barba, toma o seu banho, e quando a gente menos espera, entra na casa de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu conheci ali em Manaus o seu Jorge, aleluia.
Ele entrou na igreja um dia e disse: pastor, eu estou procurando uma igreja, um bairro pobre, lugar difícil, chamado Crespo. O nome já diz que é Crespo, porque o negócio lá era Crespo. E os olheiros nas entradas e nas saídas. Às vezes a polícia está lá com arma para os carros. Nos pararam uma vez lá, com metralhadora, abriu o vidro e a metralhadora no rosto. Ele perguntou: tem criança? Tem que baixar aquela arma. E o seu Jorge chegou lá, aceitou Jesus, mudou de vida. E ele disse para mim: pastor, o senhor sabe que eu conheço praticamente todos os melhores restaurantes desse bairro e quase todos de Manaus. E eu disse para ele: mas então o senhor teve chance de ser bem sucedido? E ele disse: não, porque eu fui mendigo. Então quando esse restaurante colocava no lixo a comida, eu ia lá e me alimentava dela. Então eu sei qual é que é o mais ruim e qual que é o melhor. Mas depois que eu aceitei a fé, eu deixei de ser mendigo. E agora eu estou aqui para louvar a Deus, dizimista fiel. Homem fiel, aleluia. Se Deus faz isso com um mendigo, irmão, o que Ele não pode fazer com a sua dificuldade essa noite? Aleluia. Oh, glória. Deus é aquele que entra nas prisões carcerárias, e as grades de ferro, e as coisas que prendem as pessoas ali, e o tempo de justiça que eles têm que pagar o preço, não muda a mentalidade do homem. Mas esta palavra, quando entra lá, você vê o ser humano com semblante diferente. Nossa, como que está esse cidadão? O poder da palavra, quando nós determinamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, a potência transforma, ela entra. Oh, glória a Deus. A angústia vem para todos, a aflição vem para todos, mas a potente mão de Deus, ela está disponível essa noite para nos alcançar nesse lugar. Oh, glória. Homens que tiveram angústia na Bíblia. Será que teve, pastor? Já vou relatar alguns e não vou me demorar. Nós vimos Davi, amados, diante de Golias, tamanho diferenciado, armadura nada a ver, porque não tinha nada, roupa de camponês, cheiro de ovelha, mas promessa de Deus da vida, aleluia. Quantos aqui tem promessa de Deus da vida? Adore a Ele se você pode. Você pode não ter tamanho, você pode não ter nome, você pode estar no anonimato, mas se você tem promessa, oh glória, Deus de promessa que não falha e que não volta atrás, está nesse lugar essa noite. Ele não para aí onde tinha um homem, eu nunca vi ele. E de repente Deus me direcionou uma palavra para aquele homem. Depois eu fiquei sabendo que era um homem que cuidava do padre. E ele disse: faz 8 anos que eu moro na casa ao lado da segunda casa para baixo da igreja. E hoje eu me aprontei para ir na igreja católica, a igreja que eu ia, disse ele. Mas eu vi essa luz aqui, algo me disse: entre nessa igreja. E aquele homem ficou muito emocionado, porque ele disse: pastor, faz 3 vezes que eu recebi a mesma palavra que o Senhor me falou hoje aqui dessa igreja. A potente mão de Deus ainda anda buscando. A potente mão de Deus, ela ainda anda à procura. Mesmo que você não seja lembrado, Davi não era lembrado. Nada a ver a sua armadura com a de Golias. Guerreiro de guerra, Golias. Davi, pastor de ovelhas. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Abra o teu intelecto, abra a sua mente para você ouvir isso. Quando Deus tem um propósito, oh glória, quando Ele tem algo a receber na sua vida, para Deus você já nasceu pronto para receber o que Ele tem para colocar na sua mão. Você entendeu? Para Deus você já nasceu pronto para Ele colocar o que Ele tem na sua mão. Pastor, e por que eu luto tanto? Guarde das partes do seu intelecto isso que eu vou lhe dizer novamente.
Primeiro Deus nos faz passar um processo, para depois Deus nos colocar no sucesso. Aleluia. Eu nunca vi nem na Bíblia e nem na história de alguém, pessoas que estão no auge do seu ministério, da sua caminhada, seja ministerial, ou seja social, ou seja empresarial. Mas você vai conversar com ele para ver, você escuta um pouco, você chora, para ver o que é que ele já passou. No ministério, queridos, obreiros e igreja, não é diferente. Deus nos coloca no processo. A azeitona, ela é moída, ela é esmagada, mas sai o melhor óleo de qualidade, processado, pronto, e serve para muitas doenças e muitas enfermidades. Oh, aleluia. Se você está no processo, seja de enfermidade, se você está no processo, seja ministerial, se prepare, porque para Deus já está vendo você, não como hoje, Deus já está vendo você lá pronto, ei, lá na frente. Essa semente vai entrar na prensa, ela vai ser moída, mas lá na frente, Deus via Davi, não um pastor de ovelha, Deus via Davi não um camponês, Deus já via Davi um guerreiro. Aleluia. Oh, glória. Davi não conhecia a arma, ele não possuía lança, não possuía outro tipo de armadura, não tinha fuzil, não tinha metralhadora. Mas Davi tinha uma coisa, e ele já conhecia a potente mão de Deus, tinha se humilhado embaixo dela. Oh, aleluia. Ele se encontrou em angústia, em ansiedade, inquietude e sofrimento. Aleluia. E o seu lugar se estreitou diante daquele tamanho, daquele homem de guerra. Mas Davi não disse assim: eu vou lutar contigo porque eu aprendi, eu matei leão, matei urso. Não, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Comece a dizer para a sua enfermidade hoje: ei, eu vou começar a te repreender em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, calamar. Comece a dizer para a sua dificuldade: ei, eu vou começar a te diminuir hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem esse pastor tem pregado essa noite. Comece a dizer para essa porta que não quer abrir: ei, eu vou te determinar que se abra em nome do Senhor dos Exércitos. E te dou um segundo conselho: te humilhe debaixo da potente mão do Senhor. E aí o que é que eu faço, pastor? Espere o tempo. O tempo, irmão, depois de Deus, é o Senhor de revelar as coisas para nós. Mas às vezes, irmão Mauro, a gente quer antes do tempo. Não, mas tem que ser agora. Se não for agora, também não quero mais. Deus fica só olhando: meu filho, deixa a angústia de lado e a ansiedade, a inquietude e o sofrimento. Essa noite não seja atormentado, seja abençoado e receba, se você tiver fé. José é um outro moço que teve angústia, um moço fiel, um moço chamado por Deus, aleluia, filho de Jacó. Mas diz a Bíblia que José entrou numa angústia, por quê? Porque José trazia má fama dos seus irmãos. Pastor, então José era fofoqueiro? Não, irmãos, os seus irmãos que não eram bons crentes. José falava aquilo que o seu pai perguntava: olha, meu filho, como estão se portando meus irmãos? Olha, pai, eles fizeram isso, isso, isso. Então José não era fofoqueiro, ele falava o que Deus mandava ele falar para o seu pai, porque ele era um homem sério. E ele entrou numa angústia, irmão, por causa de algumas coisas que os seus irmãos tinham. O ciúme, irmãos, é uma doença que mata o ser humano. O ciúme faz a pessoa sair do seu estado natural original e se transformar em uma pessoa inimigo de tudo e desconfiar de todos à sua volta. O ciúme maltrata o ser humano a ponto, às vezes, de gerar um coração, um homicídio na vida de algum ser humano.
Foi assim na vida desses homens. E como se não bastasse o ciúme, eles também tinham uma inveja. E a inveja foi tamanha, que quando eles viam aquele moço com aquela capa, que trazia uma identificação para o seu pai diferenciado deles, eles começaram a pensar: além desse moço contar o que nós fizemos de errado, ele tem um chamado diferente. Oh, aleluia. Você está entendendo a palavra? Aleluia. Quando Deus lhe dá um chamado diferente, não é por nós sermos melhores ou piores do que alguém, é porque Deus tem se agradado e que o nosso coração possa ser útil a servir ao grande Deus. Oh, aleluia. Eles tinham ciúme, inveja e eram desobedientes ao seu pai. Aleluia. E o que mais me intriga com isso é que esse moço, irmão, ele não foi lançado na cova por os seus adversários de longe, não foram os seus inimigos de fora, não foram as pessoas que ele brincava e quem sabe guardaram rancor de si mesmo quando era menino na infância, não foi porque alguma coisa aconteceu com ele, foi os próprios irmãos, por causa do ciúme, da inveja e a desobediência, lançaram ele na cova. Isso estreitou o seu caminho. E eu creio que ele entrou em angústia e disse: Deus, o que é que eu fiz para parar nesse buraco, desse lugar? O que é que eu fiz para merecer estar aqui, para ser morto, sem água, sem pão? E os seus irmãos se preocuparam com ele, mas se preocuparam tanto que sentaram a tomar café e comer pão. Pode gritar à vontade, José. A hora que a sua voz acabar, você para. A hora que você não tiver mais força, você para. E José começou a gritar: Rubens. Começou a chamar um por um. E eles nem davam ouvido, comiam o pão descansadamente. Aleluia. Pastor, não estou entendendo. Já vai entender. Quando você gritar e alguém não lhe dá ouvido, continue gritando. Eu creio que José, depois que os seus irmãos não deram crédito, disse: mas cadê? Ainda tem um jeito. Deus do meu pai Jacó, onde é que o Senhor se encontra? Deus de Abraão, meu avô, Deus de Isaac, Deus do meu pai Jacó, onde é que o Senhor está? Eu preciso de uma mãozinha sua. E eu creio que esse homem se humilhou embaixo da potente mão de Deus e disse: Deus, se é para morrer, me mata logo, porque dos homens eu não espero mais resposta, do ser humano não tem mais nenhuma ação a meu favor, a não ser quem sabe jogar terra e fechar a cova ou colocar uma pedra em cima de mim. Aleluia. Quando ninguém mais quer te ouvir, se lembre: o Deus de Jacó ainda lhe ouve, o Deus de José ainda lhe escuta, o Deus de Abraão ainda para ouvir quem ninguém mais quer ouvir. Quando ninguém mais quiser te ouvir, aleluia, você se lembre: mas debaixo da potente mão de Deus ainda tem o refúgio. Quando ninguém mais quiser te escutar, se lembre que o Deus de Jacó ainda está com seus ouvidos em perfeito estado. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida, para lhe abençoar. Nós é que às vezes não percebemos, não vemos. E a Bíblia continua dizendo, Isaías 59, que o seu ouvido não está gravado para não poder ouvir. Ele ainda lhe ouve. Você orou hoje? Você já orou hoje? Se coloque de pé. Aleluia. Pastor, eu já orei. Torne a orar.
Eu já orei 2 vezes, torne a orar a terceira. Pastor, faz tempo que eu não tenho me humilhado. Essa noite eu lhe aconselho: se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Não é no tempo do pastor, não é no tempo dos obreiros, não é no tempo do calendário, mas no tempo do Senhor. Ele te exaltará. E digo mais: no tempo do Senhor, Ele vai curar a sua enfermidade. Glória! Nós vamos orar essa noite. Eu quero orar por enfermidades aqui, irmãos. Quero orar por problemas. E eu não vou dizer se Ele quiser, eu digo que Ele quer essa noite curar a sua enfermidade essa noite aqui. O Deus de José, irmão, que viu ele na angústia, tirou ele da cova. Não fez do jeito dele, fez do jeito de Deus. Não fez do jeito de José, e nem do jeito dos moços. Mas Deus lá na frente estava prevendo uma grande seca. E disse: esse menino que eles desprezam hoje, Deus já viu lá na frente como governador, guardando mantimento para manter a sua geração viva. Quem sabe você está numa situação muito desfavorável. Olha, Deus vai estar te vendo amanhã, numa situação favorável, para você dizer: olha, o Deus dos crentes, Ele fez um milagre na minha vida. E a eficácia dele, irmão, ela não perde. Quanto mais você tira, é como um poço. Quanto mais você tira água, mais ele jorra. Aleluia. Eu sinto, pastor Jair, a presença de Deus jorrando nesse lugar essa noite. Não sairá daqui como você chegou, viu? Não sairá, não, senhor. Será, pastor? Não, senhores. Deus não nos faz perder a viagem. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão Mauro, bom Miguel. Nós vamos orar, irmãos. Deus essa noite vai curar pessoas aqui. Vai ficar só o sinal, ô glória. Vai ficar só o exame, aleluia. Vai ficar só a lembrança. E você pode ligar para o médico e dizer: ei, é verdade, esse exame que o senhor disse que deu negativo, é verdade mesmo, não sinto mais nada. O meu Senhor essa noite está disposto. Há uma virtude, irmão, há uma excelência, há uma graça, há uma presença de Deus nesse lugar aqui essa noite. Como um dia que eu estava na tenda lá e tinha um senhor canceroso, com a menina, eu disse: Deus vai curar hoje. Mas quando chega perto da gente, a gente se sente tão pequenininho, né? Aleluia. Mas me apossei da fé e disse: gente, vou levantar a mão sobre essa menina de 15 para 16 anos, cancerosa, condenada à morte. E oramos sobre ela, determinamos: canse, que é você diante do meu Senhor. E se humilhamos e determinamos: sai agora, em nome de Jesus. Foram em Porto Alegre, fizeram os exames. Dali uns dias, um alemãozão me ligou, seu Ivan, e seu Edmilson, o exame deu negativo, mas não tem mais nada. E eu disse: glória a Deus, porque não fui eu, foi Ele. Ele ainda faz milagre. Te humilha debaixo da potente mão de Deus e Ele vai te exaltar. Quem precisa de oração, venha. Nós vamos orar e vamos ungir as pessoas hoje. Nós já vamos encerrar. Fique em pé só mais um instantinho. Irmãos, nós vamos orar uns pelos outros. Vamos estar vigilantes. Vamos estar congregando, vamos nos esforçar. Porque hoje, quando eu estava estudando a palavra e orando e pensando, Deus me mostrou algo que eu preciso falar para vocês. Vocês têm que saber isso. Eu vi, irmãos, como se fosse, como você abrir um vídeo e você vê aquela serpente grande, mas muito grande. Ela estava buscando alguém para picar dessa igreja. Vocês vigiam, me ajude, vigiem. Vocês estão bem, o pastor está bem, a igreja está mal, o pastor está sofrido, está judiado. E aquela serpente, mas ela lutava para alcançar pessoas. Lutava para picar, para trazer descontentamento, para trazer discórdia,
para trazer atração não para a igreja, para trazer atração para o mundo. Vigie. Essa serpente, ela anda por aí buscando pessoas. Me ajude em oração para isso. Nós não estamos aqui para simplesmente vir no culto, voltar embora e acabou e vir de vez em quando. Nós somos servos de Deus. E servo de Deus sabe quando Deus fala e quando Deus não fala. E eu disse: Deus, eu não vou falar isso. E aí se fala porque eu estou mandando. Nós somos muito sujeitos a ser influenciados pelo mundo. O mundo anda lançando veneno. Essa serpente lança veneno. Quem é que ele quer levar? É os cristãos. Para nós ser atraídos pelo mundo, nós temos que influenciar, meus filhos. Escute bem. Nós temos que ser influenciadores por esta palavra. Quando nós somos influenciados pelo mundo em alguma situação, o veneno do mundo está entrando na nossa vida, nós não estamos apercebendo. Esposa, cuide do seu esposo. Esposo, cuide da sua esposa. Pai, cuide dos seus filhos. Filho, ajude os seus pais. Porque ela anda por aí, não era pequena, era gigante, era muito grande. Na proporção de tamanho, porque grande é o Senhor, nosso Deus. Mas eu tenho que deixar essa visão para a igreja. Até hoje, irmãos, faz 34 anos, Deus não deixou me enganar, pastor Jairo. E eu disse: Deus, eu não vou falar. É para falar. Então, se é para falar, o Senhor há de me lembrar, senão o Senhor vai fazer esquecer. Ela anda por aí, mas o Espírito Santo anda por aqui trabalhando. Eu falo isso com temor diante de Deus. Não seja influenciado porque está lá fora. Lá fora é morte, irmão. É veneno, é perdição. Jesus está voltando. E nós não podemos brincar de crente, ou nós somos, ou nós não somos. Glória. Amém, igreja? Amém, irmãos? Glória a Deus. Assente-se um instantinho mais. Não é fácil, irmãos. Mas nós temos que falar que Deus manda. Melhor a nós agradar a Deus do que nós agradar ao ser humano. Muito melhor. Mas o Espírito do Senhor e o próprio Deus há de fechar a boca dessa serpente e mandá-la embora. E vocês vão ser guardados pela presença de Deus. Mas cuide que vocês olhem. Cuide onde vocês andam. É o que o Espírito do Senhor me fez falar essa noite. Não é coisa minha. Não duvide. E não fique receoso, porque se ficar com Deus, não é comigo. Eu não queria falar, é com o Senhor. Então me ajude em oração, corra aos pés de Jesus. Os dias estão se aniquilando, estão se findando. Mas Jesus está voltando e vai nos levar para o lugar de segurança e de paz. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos...